E cá estamos, mais uma vez, para um direto. Um direto cujo tema será... O que é que nós temos para hoje? Cansado do mundo? Descansa em Deus. Esse é o tema para a nossa live hoje. E eu penso que seja um tema bastante pertinente. Porque eu já venho a sentir, e se calhar muitos de nós também já temos vindo a sentir, que já estamos cansados deste mundo. É ou não é essa a verdade? Estou a ver aqui as pessoas a juntarem, sejam bem-vindas a esta live. Eu tenho esta norma de, quando faço a live sozinha, não dizer olá às pessoas, porque sinto sempre que eu estou a falar comigo mesma, por isso eu não digo olá a mim mesma. Desse lado estão os meus outros eus, não é? O meu eu Mercedes, o meu eu Spiritual Core, né? Todos os outros eus que estão aí, sejam bem-vindos. Pessoas vêm, pessoas vão. Esta live não é uma live para trazer aqueles que querem ainda descobrir respostas no mundo, mas de facto aqueles que já estão um bocado cansados de procurar por respostas aqui, porque aqui não há respostas. É mesmo de facto além deste mundo que nós encontramos a resposta. Então, o tema que eu trago hoje é este cansaço que nós temos vindo a sentir do mundo e este merecido descanso em Deus que nós estamos a precisar de ter e de sentir e, acima de tudo, de ser. Tinha aqui uns temas que nós vamos falar, alguns temas que vamos abordar em comum sobre esta questão de sair da canseira do mundo e cada vez mais nós descansarmos em Deus. Vamos falar aqui sobre o cansaço do mundo, não é? O cansaço que nós temos já esta exaustão que temos vindo a sentir deste mundo já esgotado. Falar um bocadinho sobre a depressão, a noite escura da alma, porque no fundo quando nós sentimos cansaço neste mundo significa que já estamos a tomar consciência de que estamos em depressão, ok? Eu falei, se não me engano, na semana passada numa live sobre a depressão e de acordo com o Curso em Milagres todos nós estamos em depressão, apenas uns mais conscientes do que outros, uns a manifestar mais esses sintomas do que outros, mas que está toda a gente em depressão, no esquecimento de quem é, a viver uma ilusão de quem é, lá estamos. Vamos falar também aqui sobre a sede de viver, porque na verdade quem está cansado na sua jornada, das duas uma, ou escolhe um término, não é? Ou escolhe morrer ou escolhe viver. E a verdade é que mesmo para aqueles que estão na escolha de querer abandonar por completo esta existência, eles mais do que nunca estão sedentos de vida. Portanto, também vamos falar sobre essa sede de viver que é experimentada para aqueles que passam por uma depressão profunda. Vamos falar também sobre o despertar espiritual, que é, já tinha falado também semana passada e noutra live, dei 2 lives sobre a depressão e falei que de facto a depressão, quando é sentida mesmo intensamente, ela é um quadro que descreve padrões de despertar espiritual. Vamos falar sobre o renascimento do ser, falar sobre a decisão pela nossa salvação, o caminho da morte para a vida, porque de facto, quando nós estamos na morte, é um salto que podemos dar de fé para a vida, decidir com o Espírito Santo, / com o Cristo e descansar em Deus. Portanto, aqui um menu muito rico. Na verdade, vamos passar por estes temas todos de uma forma um tanto ou quanto descontraída. Eu não queria tornar isto assim muito, como é que é dizer, muito religioso, mas trouxe aqui algumas citações da Bíblia. Eu disse, eu tenho lá na live que iria passar por citações bíblicas. Olha a minha Bíblia aqui, fantástica. Eu estudo-a, não, nem por isso, mas tentei estudar durante algum tempo a Bíblia e ela, de facto, quando eu às vezes faço isto como um oráculo, assim como faço com o curso em Milagres, não é? Tenho aqui os 2 livros. Quando me apetece, eu às vezes ter aqui umas citações e de facto vem sempre sabedoria de algum modo.
Eu gostava de fazer esta correlação entre a Bíblia e o Curso em Milagres, não para comparar, porque o meu objetivo nunca é comparar uma coisa com a outra. Todos os caminhos nos levam para a nossa salvação à sua maneira, ok? Mas queria apenas trazer aqui um complemento, porque eu, na minha experiência pessoal, antes de pegar no Curso em Milagres, na verdade eu fui buscar algumas citações da Bíblia e foi através da leitura de algumas citações bíblicas que eu percebi o que era o despertar espiritual, ok? E primeiro tive o contato com a Bíblia e depois passei para o Curso em Milagres, que na verdade depois veio-me trazer uma série de complementos, uma série de respostas que ainda não tinha conseguido obter na totalidade com tudo aquilo que eu tinha estudado até aqui. Foi mesmo o Curso em Milagres que na verdade trouxe um esclarecimento total do que é começar a experimentar o descansar em Deus, ok? Esta experiência, mais do que teológica, ela de facto é na prática. E poder ter esta bênção, esta graça de finalmente estar a entender na prática o que é descansar em Deus é realmente uma dádiva. Uma pessoa simplesmente sente-se abençoada, literalmente abençoada. E quando nós percorremos um caminho significativo neste despertar espiritual, no qual nós podemos partilhar a nossa experiência pessoal, porque não partilhar com mais pessoas, não é? Afinal, estamos todos nesse caminho, estamos todos à busca da verdade em nós. Somos buscadores da luz, somos buscadores da verdade, somos buscadores de amor, que é tudo aquilo que nós somos também, não é? Está engraçado. Então, quando chegamos a um ponto na nossa vida em que parece que já percorremos milhas e milhas de distância, já procuramos a felicidade em todo o sítio, procuramos o amor em todo o sítio e em nenhum sítio nós encontramos as respostas. Chegamos à exaustão, chegamos àquele cansaço, aquele ponto em que não queremos mais coisas do mundo, queremos simplesmente ou morrer ou na verdade renascer. E renascer é o que nos está a ser pedido quando chegamos a esse estado de cansaço. O reconhecimento de que estamos cansados desta existência, não digo vida porque isto não é vida, mas desta existência psicológica, desta existência neste mundinho, identificados com o corpo, identificados com o veículo. Este caminho que temos que percorremos, ele tem que chegar a um ponto de exaustão para nós realmente querermos abraçar uma vida inteira para com Deus, de querer entregar a nossa vida inteiramente a Deus. Isto, muitas vezes ouvimos os pastores, ouvimos os padres a falar de entregar a vida a Deus, mas criamos tanto um conceito de um Deus religioso na nossa mente que nesta nova era da espiritualidade há muita gente que tem pavor e até foge da palavra Deus, porque sempre que eu digo, mas falas em Deus, tu acreditas em Deus, como se Deus fosse um Deus que castiga e pune, né? Deus fosse aquilo que muitas vezes as pessoas acreditam que Deus é, um homenzinho que está lá no céu a castigar-nos e a punir-nos. E enquanto nós não desfizermos totalmente essa ideia na nossa mente, esse equívoco, essa interpretação infantil de Deus, nós não vamos viver a felicidade plena, não vamos estar em paz plena, não vamos viver a alegria pura que Deus tem para nos oferecer. Porque a imagem que nós fizemos de Deus é uma imagem totalmente equivocada. Então, quem está cansado do mundo, se quer de facto saber o que é o descanso, o que é o repouso total, ainda em vida, claro, porque aqui não estamos a falar de prescindir de uma existência para descansar eternamente, não é? Quando as pessoas dizem que ele descansa em paz, não é? Porque partiu fisicamente falando, não é? Desencarnou. Não é isso que nós queremos descansar em Deus em vida. Porque se esta vida se tornou depressiva, tornou-se cansativa, tornou-se exaustiva, eu de facto quero descobrir o que é essa paz, esse descanso, essa leveza, que é possível viver inteiramente ainda em vida, porque o que é Deus? Deus é a própria vida, Deus é vida e nós somos vida. Então o Deus que nós pensamos que existe é um Deus muito parecido a nós, que vive mais ou menos como nós, só que Deus não é igual a nós nesse sentido, nós somos feitos à imagem de Deus, não o contrário, certo? Então o Deus que nós estamos a falar aqui é um Deus vivo, um Deus extremamente vivo,
Um Deus que dá uma alegria, dá uma satisfação, dá-nos uma paz que não é do mundo, literalmente. Ele mostra-nos de facto o que é a realidade, o que é verdade. E desfaz toda a ilusão do mundo, desfaz todo o cansaço que temos andado a sentir de virmos a percorrer um caminho totalmente sós, um caminho totalmente isolados. Então eu trouxe aqui algumas citações bíblicas que falam justamente da questão do renascer, do despertar em espírito. O que aconteceu comigo há 10 anos atrás foi um despertar espiritual. Eu estava profundamente em depressão e, não vendo mais qualquer sentido nesta vida, eu fui com uma sede gigante à busca da verdade. Tentar descobrir o que é que eu estou aqui a fazer, qual é que é o meu propósito. Deve haver alguma razão para aqui estar. Será que existe amor, não é? E havia tantas questões que não estavam por responder, que eu tive mesmo que ir com toda a sede à busca disso, caso contrário iria morrer na dúvida, não é? E eu não podia conceber essa ideia de morrer na dúvida. Então, como eu já tinha dito na primeira live que eu falei sobre a depressão, foi com o Eckhart Tolle que eu tive a noção do que era o ego, do que era o nosso falso eu. Na verdade, nós temos na nossa mente um bonequinho que fala o tempo inteiro, que faz-se passar por nós, não somos nós verdadeiramente, é apenas a ilusão do eu. E o nosso verdadeiro ser, ele é puro e inocente, feito à imagem de Deus. E esse ser verdadeiro tem uma maneira diferente de se manifestar, tem uma maneira diferente de ser, de sentir, de viver e, acima de tudo, de confiar na vida em si, porque ele é a própria vida. Então, a partir do momento que eu entrei na minha depressão profunda, ou pelo menos o reconhecimento da depressão profunda, eu fui à busca de encontrar a minha própria luz, mesmo que inconscientemente, não sabendo disso, era isso que eu queria, a minha própria luz. E há 10 anos atrás eu tive o meu primeiro despertar espiritual e agora, passado 10 anos, tenho aquilo que eu sinto claramente que é um segundo despertar, que é... O primeiro despertar foi a tomada de consciência que eu não era a voz que falava dentro de mim, que eu tinha um ego e esse ego não era eu. E depois foram 10 anos quase que de conflito interno e de muita luta para tentar desfazer o ego, tentar entender como é que eu desfazia o ego. E só de há 4 anos para trás para cá, né? Ou seja, desde 2020 para cá, é que, pegando no curso em Milagres, eu consegui entender na prática como é que era feito esse caminho de desfazer o ego com o Espírito Santo, com o Cristo em nós, com a divindade em nós, enfim, nós podemos chamar muitos nomes. Mas na linguagem crística nós chamamos o Espírito Santo, que é a voz por Deus, e o próprio Cristo. Jesus sabia que não podia desfazer o equívoco daquilo que ele pensava ser sozinho. Ele próprio diz que para expiar pelos seus pecados, ou seja, não vamos ver isto de uma forma de conotação religiosa, mas para ele desfazer o erro daquilo que ele pensava ser, que no fundo é isso, expiar pelos teus pecados, é desfazer o equívoco daquilo que tu pensas que és e voltar a ser originalmente como Deus te criou. Para ele desfazer isso, ele sabia que ele tinha que recorrer a um guia, ao Espírito Santo. E foi através dessa voz que ele então despertou por completo desta ilusão, deste sonho, desta ideia de ilusória de nós acharmos que somos separados de Deus por estarmos identificados com o corpo. Pelo menos é assim que o curso em Milagres assim fala. Então, tendo esta consciência que Jesus percorreu esse caminho na totalidade e conseguiu cumprir com esse plano na perfeição, é esse o caminho que eu tenho vindo para percorrer desde então e de facto ele tem mostrado os seus resultados. Portanto, a prova viva de que aquilo que Jesus dizia era verdade é viver a experiência de Jesus na prática, é buscar pôr na prática tudo aquilo que ele nos ensinou. E de facto, algumas passagens da Bíblia dão a entender que realmente há uma grande diferença entre o ser morto e o ser vivo, aquele que dorme e aquele que está desperto, e o curso em Milagres depois foi para mim a grande ferramenta que me trouxe a prática do perdão verdadeiro, que de facto nos ajuda a desfazer este equívoco daquilo que nós pensamos ser e sair então desse estado de morte para o estado de vida. Então, nós estamos, todos nós, ou pelo menos muitos de nós, ainda estamos nessa fase de transição em que já estamos cansados do mundo, como eu disse, e queremos viver, queremos de facto viver. E algumas citações na Bíblia em que Jesus realmente demonstra que, não só Jesus, mas com Pedro, enfim,
Há aqui João, apóstolos também de Jesus, que mostram que de facto há esse processo de renascimento que todos nós temos que atravessar, que é sair do deserto, da ilusão deste mundo para despertar em espírito. Então, numa conversa que Jesus tem com Nicodemos, ele diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, quando ele diz nascer de novo, o que ele está a dizer é nascer em espírito. É literalmente desfazer o ego e nascer de novo é nascer de novo, voltar à origem, voltar a ser como Deus criou, originalmente como Deus criou. Porque o estado em que nós estamos neste momento é um estado de identificação com algo que é falso. Nós não somos o corpo, nós somos espírito. Nós estamos identificados com uma ilusão temporária, mas nós somos seres eternos. Então não dá para nós vivermos a eternidade do ser que é Deus e que nós somos, a menos que nós prescindamos de todas as ilusões de acreditar que de facto nós somos este corpo. Então, quando ele diz que é preciso, se nós não nascemos de novo não vamos poder ver o reino de Deus, o que ele está a querer dizer é que tu precisas deixar esse eu com que estás identificado, esse eu mental, esse eu psicológico que fala na tua mente o tempo inteiro e te deixa deprimido e te deixa em baixo, para tu vires a conhecer o reino de Deus. Então Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu-lhe: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele não diz isto porque o reino de Deus nos foi negado, mas simplesmente porque nós estamos equivocados quanto àquilo que pensamos ser. Ilusões não entram no reino de Deus, ou seja, se nós estamos a sonhar com a ideia de que somos um corpo, a iludir-nos, a viver uma ilusão de que somos um corpo, e Deus não nos fez corpo, não tem como um corpo entrar no reino de Deus, não tem como a ideia de Deus ser um corpo entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é só totalmente espiritual, é 100% espírito. Então nascer da água e do Espírito significa reavivar ou ativar o Espírito em nós e prescindir do estado de identificação com o corpo, de deixar de identificar com aquilo que nós chamamos o ego, que é então o nosso falso eu. Então, a água, não é? Nós usamos a água como sendo o símbolo da sabedoria, o símbolo da pureza, da purificação. Então, não nascer da água do Espírito é enquanto nós não nos purificarmos por inteiro na nossa mente, nós não poderemos entrar no reino de Deus, não porque nós não merecemos, mas porque a nossa mente está poluída, contaminada com pensamentos equivocados sobre o que pensamos ser. Então, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, ele fala da carne como sendo... Carne não é real, ok? Isto é só matéria. Na verdade, em última instância, a matéria do universo ela é só feita de átomos e átomos, em última instância, são um nada. Mas é isto, quem está identificado com a carne não vai conseguir nascer, porque se eu estou identificada com esta experiência individual de ser, e na verdade nós somos um ser universal com Deus, um ser individual não pode conhecer o que é o ser universal. O ser universal entende o que é uma experiência individual, mas o contrário não acontece. Então temos que sair do estado de identificação com o corpo, um estado, pelo menos, de libertação significativa, para que possamos nascer em espírito, e espírito é espírito. Então ele diz: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então nós temos que nascer, no sentido em que quando estamos muito cansados do mundo e estamos a sentir-nos literalmente mortos, como se a vida tivesse perdido o ânimo, estamos apáticos, estamos deprimidos, a vida deixou de fazer sentido. Então estamos naquele ponto perfeito para nascer de novo, para voltar a ser a fonte, voltar a ser um com a fonte, voltar a nascer. Então ele diz: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque, de facto, quando nós despertamos em Espírito, despertamos neste estado de quietude, neste estado de silêncio, nesta perfeita paz de Deus, nós nem sabemos de onde é que isto vem nem onde vai. É como se tudo aquilo que é, tudo é Deus, tudo está em todo o sítio, tudo está em todo lugar. Deus está em todo o sítio, Deus está em todo lugar, Deus está em todos os seres. Então nós não sabemos de onde é que vem, nem para onde vai, porque o Espírito não tem forma, ele simplesmente está em todas as coisas. E quando nós despertamos em Espírito, de facto há essa sensação de que não há separação, ou pelo menos o véu que fazia
ter a sensação de que nós estamos separados diminui drasticamente. É como se cada vez mais eu percebesse que aquilo que eu vejo no outro é aquilo que eu vejo em mim e tudo aquilo que o outro é aquilo que eu sou. Não há separação nesse sentido. Só o ego é que criava essa fantasia de que somos separados, de que somos diferentes, de que não somos como Deus nos criou. Então, de facto, nesta citação que eu até escrevi 2 vezes nos meus 2 livros, porque foi a citação-chave que me calhou quando eu tive o meu primeiro despertar espiritual, aí eu percebi que, de facto, aquilo era Jesus a falar com quem, de facto, reconhece que está morto, reconhece que está a dormir, reconhece que a vida deixou de fazer todo o sentido, ou pelo menos esta existência neste mundo deixou de fazer todo o sentido, e está a ser pedido para renascer. Então, há muitas citações aqui na Bíblia, eu já vou referenciar mais algumas, que realmente dá a entender que Jesus está a falar para aqueles que tomaram consciência que estão mortos, aqueles que tomaram consciência que estão literalmente a dormir, que não estão a viver a verdade, estão apenas iludidos num sonho, à procura da felicidade, à procura do amor, à procura daquilo que realmente são, num mundo de ilusões, porque este mundo é uma ilusão. É a projeção de que nós somos separados da fonte e a projeção de que o Filho de Deus não é Filho de Deus, não é perfeito espírito como Deus criou. Então há outra citação aqui em Coríntios que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e as que fizeram novas. Então, quando nós voltamos a assumir o nosso verdadeiro ser, voltamos à nossa casa, voltamos a ser quem nós originalmente somos, há este voltar como se estivéssemos a reconhecer quem Cristo é. Ou seja, nós entendemos que Jesus despertou na totalidade. E ao reconhecer que nós estamos nesse processo de despertar e ao despertarmos, de facto nós voltamos a Cristo, voltamos a ser como Cristo descobriu que era, como Jesus descobriu que era, não é? Ele não era Jesus, ele era o próprio Cristo, não é? É o próprio Espírito Santo, a própria fusão com o Espírito Santo. Então ele tornou-se numa nova criatura, perante o mundo parece uma nova criatura, mas perante o céu ele é o eterno ser. Então, das coisas antigas já passaram, ou seja, nós deixamos de nos identificar com um passado e com um futuro. Não existe passado e futuro, não existe uma linha de tempo. Nós nunca fomos a historinha pessoal que o nosso ego nos conta. Nós somos eterno espírito, que vive no eterno agora. Então aí, eis que se fizeram novas, porque aí, quando nós despertamos totalmente em espírito, o desapego total ao passado, o estado de identificação com o passado e o estado de identificação com o ego, é desfeito na totalidade. O véu da ignorância cai na totalidade. Então, ele diz aqui, noutra citação em Apóstolos 2:38, e é uma parte que Pedro fala, em que ele diz: e respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ok, isto parece uma linguagem muito antiga, né? Muito religiosa, mais uma vez, mas se nós tirarmos a nossa interpretação, na verdade, o que isto está a querer dizer é que é preciso que nós entendamos que é preciso arrepender-nos no sentido em que aceitar que todo o caminho que nós fizemos até agora para tentar ser feliz é infrutífero, ok? Tentar buscar as soluções fora foi infrutífero e é preciso haver esse processo de arrependimento que é busquei e não encontrei a lado nenhum. E é preciso passar por este batizado, né? E o batizado é no fundo o renascimento em espírito, em nome de Jesus, como quem diz, porque pelo menos sob a linguagem crística poderíamos dizer que Jesus, quem segue uma linhagem mais crística de facto, entende que Jesus foi o primeiro a fazer esta travessia e que pede então para redimirmos os nossos pecados, e os pecados é só isto, tu estás apenas equivocado quanto ao que pensas que és. Larga essas memórias de dor, de mágoa, de tristeza, de angústia, esses pensamentos depressivos que tu tens, porque isso não é aquilo que tu és. Tu estás-te a iludir, estás identificado com algo que tu não és. Tu não és esses pensamentos que falam ruminantemente na tua mente. Então, larga toda a ideia de que tu erraste, larga toda a ideia de que tu falhaste, tu fracassaste na tua vida, porque isso é o ego a manipular-te, a controlar a tua mente e a dizer-te coisas que não são reais nem são verdadeiras, porque tu não és corpo, tu és espírito. Então, como podes tu sofrer a menos que tu estejas identificado com uma ilusão? Porque a verdade é verdadeira e aquilo que tu és é verdadeiro, é real. Tu és pura vida, tu és pura luz, tu és como Deus te criou. Então, como pode uma criatura tão pura e tão inocente, com um espírito tão perfeito como Deus, porque Deus tudo o que cria é perfeito, como pode uma criatura tão perfeita sofrer? Só se estiver identificada com uma ilusão. Então,
para nós recebermos o dom do Espírito Santo, que é de facto ter o discernimento entre aquilo que é real e aquilo que é ilusório, não mais cair na tentação de cair nas tristezas, na angústia e na depressão por estarmos identificados com o ego, e recebemos esse dom do Espírito Santo de facto receber a guiança ou a orientação verdadeira, nós temos realmente de largar tudo o passado, largar tudo aquilo que foi arrependimentos, mágoas, como eu disse, tristezas, tudo aquilo que a nossa vida, a nossa historinha do ego, o nosso bonequinho nos contou, é para largar tudo. É como que para tu renasceres novamente e purificar totalmente em espírito, tu tens que largar todas as ilusões sobre ti mesmo. Tens que libertar tudo aquilo que tu pensaste que era real, tudo aquilo que tu achaste que no mundo tinha poder sobre ti, para que tu possas viver num estado de purificação total do teu ser. Porque o teu ser é puro e para tu voltares a despertar no teu ser puro, tu tens mesmo que prescindir de todas as ilusões. Nada te está a pedir a nível do mundo, né? Nada te está a ser pedido para que tu prescindas, ok? Não é para prescindir de uma vida material, não é para prescindir de uma vida, como se diz, mundana, mas é para tu prescindir daquilo que tu acreditas, literalmente, daquilo que tu acreditas ser real, daquilo que tu acreditas que tu és, fundamentalmente é isso que te está a ser pedido. Se queres realmente encontrar o que é descansar em Deus, o que é estar em paz, o que é finalmente estares em ti mesmo, voltares à tua perfeita sanidade mental. Porque aqui, caso nós não tenhamos tido essa noção, eu volto a relembrar, este mundo é uma insanidade. Aqui não se encontra paz, aqui não se encontra justiça, aqui não há coerência absolutamente nenhuma. Então não vale a pena estar a tentar procurar justificar o que é o mundo, ou porque é que o mundo é assim, ou porque é que as coisas aqui não funcionam. Porque este é o mundo que nós criámos à parte de Deus para fugirmos de Deus, para ocultar a nossa verdadeira identidade. Quisemos brincar às escondidas, vamos dizer assim. Só que essas escondidas agora levaram-nos a um estado de escuridão absoluta na nossa mente. E essa escuridão traz-nos muita tristeza e muita angústia. Então, para sair desse estado de angústia, para percorrer o caminho de sair daquele túnel, né, que na live, a imagem da live, eu mostrei uma pessoa que está dentro de um túnel, cabeça cabisbaixo, não é? Ele está no túnel há muito tempo, está naquela espiral negativa há muito tempo, mas ele tem uma luz no final do túnel, e para ele percorrer esse túnel, ou pelo menos sair, né, sobre essa luz que está no final do túnel, ele tem mesmo que percorrer todo esse caminho de sofrimento e de dor que estava na sua mente, reconhecer todo esse lixo que ele não quer, para depois vir a conhecer a sua luz. E há muitos gurus e muitas pessoas que já falam nestes termos espirituais, de facto, que é para nós virmos a conhecer a nossa própria luz, nós temos que primeiro conhecer o que é a escuridão. E foi isso que o Filho de Deus fez. Ele primeiro teve que escolher viver ou experimentar o que era a escuridão para vir a descobrir quem ele é. E ele é a pura luz, não é? E só percebemos o que somos luz quando de facto estamos no escuro. Então foi por isso, de alguma forma, que nós fizemos este caminho. Há também aqui em Gálatas 3.27 que diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestiste de Cristo. Porque de facto o batismo, na verdade, se formos a ver em termos espirituais, verdadeiramente falando no sentido lato, batismo é aquele momento em que nós prescindimos do mundo, prescindimos de todas as crenças, de todos os pensamentos do mundo, ok? Eu não falo mais uma vez da vida material, estou a falar na nossa mente. Prescindimos de todas as crenças na nossa mente, de tudo aquilo que acreditávamos que era importante na nossa vida, a casa, o trabalho, a família, etc. E percebemos que nada disso nos satisfaz, porque por mais amorosas que sejam as pessoas à nossa volta, por mais que nós tenhamos uma casa até preenchida, tenhamos até uma abastança financeira, não interessa, e nada disso nos preenche, nada disso preenche o vazio de não nos lembrarmos quem somos, de nos termos esquecido por completo da nossa essência. Porque a nossa essência ela é eterna, ela é infinita, e nós não buscamos o que é temporário. Tudo o que o mundo nos oferece é temporário, e o que nós queremos é o eterno. Por isso é que é preciso passar depois por este batismo, que é quando eu saio do mundo, abandono completamente as ideias do mundo e eu entrego a minha mente e o meu coração inteiramente ao Espírito Santo, a Deus, a Cristo, como queiram chamar, mas entrego a minha vida a algo que está para além de mim, é muito maior do que eu, porque só esse ser eterno que é o próprio Deus e que eu também sou, nos consegue satisfazer por completo, ok? Então, para isso é preciso passar por essas águas, por essa primeira tormenta, para depois vir a tal bonança de despertar, então, na fonte, ok? Despertar com Deus. Então, há aqui uma parte que também diz: bendito o Deus, em Pedro 1.3,
Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque, na verdade, é isto. Porque é que houve o processo de ressurreição de Jesus Cristo? Porque ele simplesmente sabia que ele não era corpo. Portanto, aparentemente um corpo morreu para que outro corpo viesse a renascer. Mas não é o corpo que renasce, nem é o corpo que morre. O nosso ser é eterno, portanto o nosso ser não está apegado à carne, não está apegado ao corpo. Por isso é que foi fácil para Jesus manifestar outro corpo, porque ele não é corpo, ele é espírito. E ele disse, dentre os mortos, porque nós, de acordo com aquilo que Jesus fez, ele fez o impossível. E isto para nós é impossível porque nós estamos mortos, é literalmente isto. Nós temos que entender que a nossa consciência está adormecida. Morto significa tu não tens consciência de quem tu és, tu estás adormecido, tu não te lembras quem tu és e por isso caíste no esquecimento. Então, na Bíblia, quando nós falamos no termo morto ou falamos no termo adormecido, é a mesma coisa, ok? Nós estamos a iludir-nos, estamos a alucinar, estamos a pensar que somos uma coisa que na verdade nós não somos. Nós não somos um corpo separado de Deus, nós somos puro espírito identificado com o corpo. E esse estado de identificação com o corpo, essa esquizofrenia entre estarmos identificados com o corpo e ao mesmo tempo dizermos que somos espírito e corpo, que cria este conflito interno dentro de nós em que nós nunca conseguimos encontrar total paz. Então é preciso render por completo a ideia de que nós somos um corpo. Ok, eu ainda sinto o corpo, eu ainda sinto que este corpo ainda parece-me real, mas na minha mente eu já prescindi do estado de identificação com o corpo, ou seja, não quero estar identificada com o eu que acha que eu sou o corpo. Isso é o ego e é isso que eu estou a prescindir. Então estou a deitar fora a minha falsa identidade, estou a morrer, a deixar morrer essa falsa identidade, porque cansei-me deste mundo, de estar identificada com o mundo, de estar identificada com estas coisas todas e procurei a minha própria libertação, que é, eu quero agora experimentar, se isso existe de facto, a paz eterna de Deus, a alegria eterna de Deus, a felicidade que Ele tem para me dar. E só irá com toda a sede e com toda a vontade agarrar esta entrega, esta rendição total a Deus, quem já está muito cansado do mundo. Quem já entendeu que sozinho não consegue mais percorrer este caminho de chegar à luz. Não, é impossível, ou pelo menos isso é a minha experiência pessoal, salvar por completo, a menos que haja um processo de rendição para o Criador. Porque o Criador, ele já tem as respostas todas, ele já sabe tudo. Então, não preciso fazer nada, eu só tenho que me render para Ele e dizer, olha, eu não sei fazer nada, entregue-te. E é assim que eu entreguei a minha vida. Porque se Deus é vida, Ele vai me lembrar que eu sou vida. E é só isso que eu tenho que fazer. Então, há uma parte em João 4, 13, 14, em que diz, Jesus está numa conversa e diz, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ou seja, nós bebemos a água aqui do corpo, né, que o corpo precisa para consumir, mas esta água, eventualmente, quando nós acabamos de beber, voltamos outra vez a ter secura, voltamos a beber. A água que Jesus dá é uma água viva, ou seja, uma vez que nós bebamos da vida, não é, que o Espírito Santo, né, que o próprio Jesus, que depois o próprio Cristo, não é, tem, a partir do momento que nós bebemos essa água já da sabedoria do ser, a sabedoria de lembrar-nos quem nós somos, o verdadeiro saber, essa água é eterna, ou seja, nunca mais terei sede, no sentido em que eu nunca mais irei passar, nunca mais vou sentir falta de nada. É literalmente isto, o Espírito enche-nos com uma força e com uma confiança e uma vida tão intensa dentro de nós que nunca mais teremos sede. Ou seja, não vou sentir mais estados de infelicidade, não sentimos mais infelicidade, não há mais inquietude, não há mais conflitos, não há mais tristezas, não há angústias, porque a água que Cristo nos dá, ou seja, quem está muito cansado desta vida e precisa beber a água da vida, não é? Essa vida que está dentro de nós, a ele lhe será dado. E quem bebe dessa água de facto é rejuvenescido na totalidade, volta a ser criança pura de Deus, volta a abrir-se para a consciência total de quem ele realmente é, um ser eterno aparentemente confundido com um corpo temporário. Então, nunca mais lhe terá sede, antes pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Porque é isso que nós começamos a sentir, é que quando somos embebidos com essa vida eterna que o Espírito Santo nos dá,
de facto começamos a sentir que esta água jorra para tudo e para todos. É como se agora eu sentisse que isto é eterno, de facto. Isto é, não só é eterno, como é uma coisa contínua e é algo para ser partilhado com tudo e com todos. Não há falta para nada nem ninguém, porque o Espírito é tudo. Nós somos tudo. Então não há separação entre eu e o outro. Tudo é uma linha contínua, tudo é um contínuo, tudo é Espírito, tudo é luz, tudo é verdade, tudo é amor, tudo é alegria abundante. E é esta a vida que nós ganhamos quando de facto dá-se esse despertar espiritual na entrega, então, não é? A Deus, né? Na rendição a Deus. E há aqui outras citações que falam sobre essa questão. Em João 7, 37, 38 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí está, do seu interior, está no nosso interior. O reino de Deus está dentro de vós. Então busca dentro e não fora, e lá encontrarás a água viva que tu precisavas de beber para restabeleceres ou reequilibrares-te e desfazeres por completo a ideia de que tu precisavas mais alguma coisa senão o teu próprio ser. Então aí vão fluir rios e rios de água, que é rios e rios de alegria, rios e rios de felicidade, de prosperidade e de abundância, porque essa abundância é do próprio Criador. É a Ele que nós estamos a delegar toda a nossa vida. É a Ele que devemos a nossa própria vida, porque foi Ele que nos criou. Então, em Jeremias 31, 25 diz: porque eu saciarei a alma cansada e toda a alma entristecida saciarei. Então, todos aqueles que vierem tristes e cansados e recorrerem ao Espírito Santo, recorrerem ao próprio Deus e dizer: Pai, estou cansado, este caminho já é muito longo, cansei-me de viver isto sozinho, entregue-te da minha vida, diz-me tu qual é o meu caminho, porque estou exausto. Ele de facto vai, quem recorrer a Deus no fundo acaba por recorrer por intermédio a Cristo, que ele é o canal intermédio entre Deus, porque Deus não compreende a linguagem deste mundo, atenção, só o próprio Espírito Santo e Cristo entendem a linguagem estranha que nós vemos aqui. Deus não reconhece o que é isto, este mundo, porque este mundo sequer foi criado por ele, mas o próprio Cristo vai nos ajudar então a fazer esse caminho de libertação, de matar a nossa sede, a nossa ânsia de querer viver e nossa ânsia de ter uma direção na vida sem exatamente saber por onde nem como isso vai acontecer, mas de facto ele tem a resposta toda. Então, em Mateus 5,6 também diz: bem-aventurados os que têm sede de justiça, pois serão saciados. A justiça que aqui está a ser falada nesta citação não é a justiça do mundo, porque o mundo não tem justiça nenhuma. A justiça que nós queremos é: eu quero aquilo que é justo para mim, e o que é justo para mim é o meu próprio ser. Não é a justiça no mundo que eu quero, porque aqui nunca vamos encontrar salvação absolutamente nenhuma. A incoerência aqui é por demais gigante para nós procurarmos justiça aqui, mas a justiça que nos vai ser dada pelo saciar da nossa sede é a justiça de restituir a vida em nós. O sopro da vida, literalmente soprar a vida para nós e dizer: olha, essas coisas todas que tu pensavas que era, essas perturbações mentais, esses conflitos internos e emocionais que tu tinhas, isso tudo foi-se embora. Porque tu escolheste inteiramente entregar a tua vida a Deus, entregar a tua vida a Cristo, ao Espírito Santo, como tu queiras chamar, entregaste a tua vida para tu teres o teu ser verdadeiro. Então, aí será feita a tua justiça. Aí toda a justiça será restabelecida. Nunca mais vais ver incoerência, porque a incoerência estava na percepção do ego. E se tu não estás mais identificado com o ego, não vais ver incoerência no mundo. Tudo o que vais ver é apenas uma extensão do próprio Deus. E vais ter um amor e compaixão por aqueles que não o entendem, porque tu estás-te a lembrar que tu estás a despertar assim como todos os teus irmãos estão a despertar. E é essa compaixão que vais ter por eles. Nós cometemos insanidades no mundo porque nós não nos lembramos quem somos. Na medida que nos vamos lembrando de quem somos, não faz sentido procurar justiça no mundo, porque o próprio Deus já é justo. A verdade está em nós. Só temos que olhar para ela. Tudo o que nós vemos aqui é apenas ilusão. Então, se é ilusão, não vou dar importância ao que é ilusório, não é? Então, aqui diz também, por fim, Apocalipse 21:4, que é: Ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Estamos aqui a falar através do Espírito Santo. E não haverá mais morte. Realmente o sabor da morte foi-se embora de vez. Nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nós estamos a falar da ordem do ego, não é? O ego foi-se embora e agora só o que é vivo
permanece. Então, o ego era morte, o ego era passado, o ego era uma historinha que nós contávamos na nossa mente que achamos que era verdade, que é eu sou este corpo e todas as histórias e as memórias que vivi com ele são importantes. Descartamos completamente isso. E a partir do momento que nós voltamos à nossa origem, voltamos a lembrar de quem somos, toda a lágrima será enxugada, toda a dor, todo o deserto que nós passamos, literalmente se desvanecerá aos poucos. Porque de facto, quem está muito cansado deste mundo não quer mais o mundo, quer vida. E essa vida só o próprio Deus nos pode conceder. Então, passando aqui para o Curso em Milagres, num excerto que fala aqui sobre a voz por Deus, e agora vamos fazer aqui uma correlação, porque estas citações que eu no fundo vos expus tinha muito a ver com este processo de despertar, não é? Estas citações têm muito a ver com esta questão de entender que nós estamos a dormir ou estamos mortos, entre aspas, não é? E precisamos de renascer. E depois o próprio curso em Milagres vai desmontando todo este filme, toda esta tragédia, toda esta trama que nós criamos associados a este falso eu. Pronto, então qual é a forma de facto nós desfazermos esta trama toda? É praticando o perdão verdadeiro, que é render todos os pensamentos equivocados que nós temos ao Espírito Santo para que ele faça a correção na nossa mente e nos mostre de facto o que é verdadeiro. Que é deixar de querer saber alguma coisa sobre o mundo ou sobre nós ou sobre qualquer coisa e pedir a ele orientação a 100% do tempo, porque só ele nos pode reavivar, só ele nos pode ressuscitar dos mortos, só ele nos pode trazer verdadeiramente à vida. O nosso guia, o nosso guru interno. Não é preciso procurar um professor fora, o professor está dentro de nós. Então o Espírito Santo é o teu guia na escolha. E ele está na parte da tua mente que sempre fala a favor da escolha certa, porque fala por Deus. Ele é a tua comunicação remanescente com Deus. Então é isto, o que é o Espírito Santo? Ele é a comunicação que permanece ainda viva dentro de nós e que faz a ligação com Deus. Aqui diz explicitamente, Espírito Santo é a tua comunicação remanescente com Deus. Ou seja, ainda que tu penses que o teu canal de comunicação com Deus foi interrompido, ele não foi. Tu simplesmente escolheste outro mestre para falar na tua mente no lugar do Espírito Santo, que é essa coisa que tu chamas eu, isso é o ego, isso é o que nós escolhemos para ser o nosso mestre. E ele escravizou-nos o tempo inteiro, passando aqui fome, miséria e tudo e mais uma coisa, infelicidade, tristeza, insatisfação contínua, e não queremos mais isso, certo? Então estamos a prescindir dessa voz para ouvir cada vez mais essa voz que é o Espírito Santo, que é muito calma, muito serena, muito pacífica, muito amorosa e que de facto nos orienta verdadeiramente para o despertar do nosso ser. Ele tem um plano muito específico para cada um de nós. Então cada filho de Deus tem a sua função aqui no seu processo de despertar, não só de despertar no seu próprio processo, como ajudar outros também a despertar. Então ele é a tua comunicação remanescente com Deus, que pode interromper, mas não pode destruir. Ou seja, ele pode interromper algumas coisas do nosso processo, mas nunca pode destruir aquilo que nós fazemos. O máximo que ele pode fazer é dissuadir-nos a deixar de criar ou de pensar com o ego, okay? Porque ele não destrói nada que o ego faz, ele simplesmente convence-nos a não ouvir o ego, só isso. Então, o Espírito Santo é o caminho no qual a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. Porque ele aí vai estabelecer a nossa ligação entre aquilo que nós chamamos do céu e a terra. Na verdade, isto é ilusão e só a única coisa que existe é o próprio reino do céu. Mas para que nós possamos viver esse reino do céu, parece que estamos a estabelecer uma comunicação entre aquilo que aparentemente está separado, parece que aqui estamos na terra e depois existe um céu. Então ele diz que é a comunicação entre o céu e a terra, como quem diz, é a comunicação entre o teu estado ilusório de ser e o teu verdadeiro ser. Coisa tão estranha, mas é isto que acontece. Então, tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque está na nossa mente. Porque o chamado de ambos está na tua mente, aí está. A voz por Deus vem dos teus próprios altares a Ele. E estes altares não são coisas, são devoções. No entanto, tu tens outras devoções agora. Porque nós deixamos de ser devota a Deus para sermos devotas às nossas ilusões. Idolatramos as coisas que conquistamos neste mundo, idolatramos os amigos que nós temos, idolatramos
os likes que nós temos no Instagram, ou seja, o que for. Ou seja, pegámos em inúmeras coisas no mundo, não é? A comida que eu tenho, a abastança que eu tenho na minha conta bancária, seja o que for. Idolatramos muitas coisas no mundo, não é? As coisas todas que eu conquisto, as coisas todas que eu faço, e deitamos fora a nossa verdadeira felicidade, que é a felicidade do nosso ser. Eu não preciso do meu ser verdadeiro, eu só preciso é de ser feliz com as coisas que eu crio neste mundo. Só que essas coisas são feitas de castelos de areia, então como é que podem eles nos dar a nossa felicidade total se só o nosso ser é total, não é? Então é substituir uma devoção por outra, que é, não é isso que tu queres, pois não, pensa 2 vezes, é isso que tu queres ou queres outra coisa em troca, não é? Então a tua devoção dividida te deu 2 vozes, de facto, entre a ilusão e aquilo que é real. E tens de escolher em que altar queres servir. Se eu quero servir o altar do ego, eu vou viver um mundo de castelos de areia que cedo ou tarde vão ruir. Se eu quero servir o altar do Espírito Santo, eu vou ter a felicidade eterna, isso é garantido. Felicidade eterna, alegria eterna, porque isso é garantido. É literalmente garantido pelo Espírito Santo. Porque é o nosso ser, ele está-nos a devolver literalmente a lembrança do nosso ser. Então o chamado a que respondes agora é uma avaliação, porque é uma decisão. E de facto nós estamos nessa fase de separar o trigo do joio. Ou tu continuas a acreditar neste mundo e continuas a achar que aqui vais encontrar as respostas, ou então decides de uma vez por todas a teu favor e vais para dentro de ti e vais procurar realmente quem é o teu verdadeiro ser através dessa orientação do Espírito Santo. Então a decisão é muito simples. Ela é tomada tendo por base qual é o chamado que tem maior valor para ti. Então o que é que tem mais valor para ti? São as ilusões do mundo que vão te levar a desertos que nunca mais acabam, uma secura que nunca mais acaba, ou queres a sabedoria infinita e as águas infinitas e os rios que jorram, a água que nunca mais acaba, que o teu verdadeiro ser tem para te oferecer. Não é? Então há aqui uma parte em que o próprio Cristo fala e diz: a minha mente sempre será como a tua, porque nós fomos criados iguais. Foi apenas a minha decisão que me deu todo o poder no céu e na terra. Ou seja, aqui é o próprio Cristo a dizer que ele tem tanto o poder no céu como na terra, porque ele completou o plano de expiação total, a iluminação dele foi completa. Então a minha única dádiva a ti é ajudar-te a tomar a mesma decisão. Essa decisão é a escolha de partilhá-la, porque a decisão em si é a decisão de partilhar. Porque de facto o que Jesus fez ao cumprir com o seu plano foi depois estender-se a si mesmo através de nós e partilhar a mensagem dele, que veio, como podem ver, através de inúmeras maneiras, tanto é que ele continua a ser falado e muito da boca de muita gente, não é? Porque Jesus partilhou de tal maneira a palavra e partilhou connosco água viva, que ele ainda continua a ser falado até agora, não é? Que ele continua a ser o nosso irmão mais velho que realmente nos guia neste processo de despertar. Então, ela é tomada pelo teu ato de dar, sendo, portanto, a única escolha que se assemelha à criação verdadeira. Então, aquilo que mais se assemelha àquilo que realmente Deus faz, que é dar infinitamente, é estender a filiação, é estender a verdade e nada mais do que a verdade uns para os outros. Então, a verdade é só esta. Nós nunca pecamos, nós nunca erramos. Tudo o que nós estamos a ver aqui é uma ilusão. Estamos apenas confundidos quanto àquilo que nós pensamos que somos. Precisamos apenas despertar para o nosso verdadeiro ser. Então, não há mal a ser apontado, não há aqui pecado para ser julgado, não há nada disso. O que nós estamos a ver é uma ilusão gigante e toda a ilusão tem que ser desfeita na nossa mente. Então, eu sou o teu modelo para a decisão. Decidido-me por Deus, eu te mostrarei, ou eu te mostrei que essa decisão pode ser tomada e que tu podes tomá-la. Porque de facto, se ele tomou essa decisão por inteiro e ele mostrou que de facto o reino de Deus é a única coisa que é real, só o amor é real, só Deus é real e tudo o resto é uma ilusão. Então agora é só seguir o caminho dele, não é? Perceber exatamente os passinhos que ele fez e tomar essa decisão inteiramente a nosso favor. Eu te assegurei que a mente que decidiu por mim está também em ti e que podes deixar que ela mude a ti assim como mudou-me a mim. Portanto, ele quando fala desta mente com maiúscula, ele está a falar da mente do Espírito Santo. O que Jesus fez foi, para ele se libertar completamente deste mundo, ele seguiu o guia interior dele. Não a voz egóica que puxava para o medo, mas aquela voz serena e calma que trazia plena confiança de que acontecesse o que acontecesse neste plano, ele estava a salvo pelo próprio Deus, estava assegurado pelo próprio Deus. Então era a voz por Deus, aquela comunicação remanescente de que nós falamos,
que de facto ajudou-o a mudar. Então, na medida que nós permitimos que o Espírito Santo mude a nossa maneira de ser, de estar, ou seja, volte outra vez a restituir a nossa identidade original, aí nós voltaremos a ser como Cristo, voltaremos a ser o próprio Cristo. Então, essa mente é inequívoca, pois ouve apenas uma voz e responde de apenas um único modo. Tu és a luz do mundo comigo. Então, não é só Jesus que era a luz do mundo, ele literalmente diz, tu és a luz do mundo comigo, todos nós somos a luz do mundo. Então, o descanso não vem do sono, mas do despertar. E isto foi talvez a grande questão para mim. Coisa maravilhosa, coisa mesmo maravilhosa. Uma coisa que eu percebi é que há uma coisa que o ego adora fazer, que é pôr-nos a dormir. Então, eu muitas vezes, neste caminho de despertar espiritual, eu ouvia músicas calmas, ouvia às vezes meditações guiadas e tudo, e punha-me sempre muito calma, muito serena, muito calma, muito serena, até ao ponto de adormecer, e adormecia muitas vezes, inúmeras vezes adormecia em meditações, inúmeras vezes adormecia em músicas, e chegou um ponto em que eu comecei a questionar-me, porque disse assim, eu parece que estou mais a dormir do que propriamente acordada, parece que estou mais num estado de dormência do que propriamente de atividade. E estava-me a perturbar profundamente, porque eu disse assim, então, mas o que é de facto a paz de Deus? A paz de Deus não pode ser este sentimento de, que eu chamo uma paz namastê, que é uma paz muito calma, muito serena e não sei o quê, mas depois, quando há alguma agitação maior na nossa vida, é tipo como se eu, sei lá, ou fica parada e nem sequer reage, ou então fico muito irritada, e então eu ficava a pensar, mas isso não pode ser, há aqui qualquer coisa muito errada. Então, o descanso verdadeiro em Deus não é uma coisa morta, é uma coisa viva. E para nós vivermos essa vida que está dentro de nós, tem que haver um momento em que nós temos que romper, quase que num estado de revolta, quase que num estado de ira, este véu que o ego põe sobre nós de não a despertes, não te revoltes, aquieta-te, deixa-te dormir, deixa-te embalar nessa La La Land, né? nessa terrinha que tu vives e que tu achas que é real. Não, continua a manter essa paz, continua a manter essa calma, faz essas atividades todas que tu queres, podes orar, podes meditar, podes fazer essas coisas, mas não te exaltes, ok? Mantém-te sempre essa calma. Depois eu percebi que essa calma que o ego tanto queria que eu tivesse era uma calma para não me despertar. Então eu depois comecei a olhar para os meus pensamentos e disse, há aqui qualquer coisa de muito errado. E eu comecei a pôr em causa o que era esta voz que estava a falar comigo. E disse, será que isto é a voz do Espírito Santo? Ou isto é a voz do ego? E eu depois aí, quando eu comecei a pôr isso em causa, disse, não, este palhaço tem-me andado a manipular o tempo inteiro, a pôr-me num estado de dormência, a dizer para praticar meditações e para caminhar e para estar sempre muito em paz e muito em calma, para não levantar rebuliço dentro de mim. E eu disse, não, eu vou começar a levantar rebuliço. E comecei-me a revoltar com muitas coisas dentro de mim. E quando essa revolta, essa fúria começou a vir cá para fora e a dizer, eu não sou esta coisa, eu não sou este bichinho que está a falar em mim, eu não quero mais dormir, eu quero estar desperta, eu quero mesmo despertar. Aí nessa força que muitas vezes os evangélicos quase que utilizam, nós vemos às vezes nas igrejas, né? Até nos rimos dessas situações, mas na verdade eles até estão bastante certos, atenção. Quando eles começam a fazer aquelas evocações de sai demónio, sai espírito, não sei o quê, pronto, eu comecei a fazer um bocadinho isso, estás a ver? Tipo, sai ego, não quero mais aqui na minha mente, não quero mais tolerar as tuas vozinhas, estás-me a pôr a dormir e eu não quero dormir, eu quero despertar, literalmente. Então, quando eu comecei a perceber uma série de mecanismos de manipulação e controle que o ego nos põe aqui a rodar, não adormece, mantém-te calma, mantém-te sereno, não te exaltes. E aí comecei-me a exaltar, a levar as coisas mais a sério, a pegar no fogo interno dentro de mim, a deitá-lo cá para fora, a revoltar-me literalmente contra tudo aquilo que me aborrecia, tudo aquilo que me chateava, e a dizer, eu estou a entregar tudo isto ao Espírito Santo, eu não sei como, mas tira-me deste estado de sonolência que eu estou farta de dormir. Se existe a alegria de Deus, se existe essa força de Deus, eu quero conhecê-la, quero conhecer o que é essa vida que tu tens para mim. E de facto isto foi uma luta interna, mas eu posso dizer que o Espírito Santo saiu vitorioso, porque aí eu percebi, ok, para ativar este despertar tem que haver uma entrega total, e uma entrega total não é uma entrega às parcelas, é mesmo uma entrega total, leva tudo,
leva toda esta sonolência, leva toda esta dormência, leva todas estas crenças, leva tudo, absolutamente tudo, leva. Esvaziar completamente a nossa mente de toda e qualquer coisa que nós achássemos que era importante para nós. Todas as nossas rotinas na Namastê, todas as nossas rotinas de bem-estar, eu larguei-as todas e disse, a única coisa que eu quero neste momento é o meu ser verdadeiro. É o meu ser verdadeiro que eu quero. Se esse ser é alegre, é inteiramente alegre, como diz no Curso em Milagres, e se Jesus realmente manifestava essa alegria pura, eu quero conhecer o que é essa alegria pura. E essa alegria é vida, não é morte. Então, foi justamente nesse entendimento que para descansar primeiro em Deus, eu primeiro tinha que voltar a ser criança de Deus ativa, ok? Uma criança de Deus alegre, uma criança de Deus viva, que depois então se deu esse rompimento significativo do véu em que o ego não mais me pôs a dormir. E é isto, é ter esta noção de que muitas vezes o ego vai querer nos pôr a dormir. Vai querer, até mesmo em atividades de bem-estar, atenção, nós muito facilmente podemos ir por essa onda de está tudo bem, está tudo em paz, está tudo bem. Mas há um certo desconforto dentro de nós e enquanto nós não formos honestos e assumirmos que há esse desconforto contínuo, não vamos desfazer o ego. Não vamos querer olhar para as sombras e deitar fora tudo isso. É preciso chegar, como eu disse, num estado de cansaço muito grande do mundo para revoltarmos contra todas as coisas que nós acreditamos que eram reais e verdadeiras e tinham algum valor e prescindir tudo isso de uma vez para receber o Espírito Santo, de facto, em nós, na totalidade. Não é que ele já não estivesse cá, simplesmente não estávamos a decidir ouvi-lo, ok? E a partir do momento que prescindimos do ego verdadeiramente e despertamos naquele fogo interno do espírito de sai daqui, é mesmo meter a quinta para o céu e não quero mais olhar para trás, é mesmo assim, ativar mesmo aquela força interna, quase que os evangélicos fazem muito isso. Tira-o, sai disto, olha, não quero mais isto, tchau aí. De facto, estamos a dizer tchau às ilusões, então vem ao Espírito Santo e ele aí nos cobre com uma luz e uma, enfim... uma alegria, uma satisfação que realmente não é deste mundo, definitivamente. Então é isto, o Espírito Santo é um chamado para despertar e ser feliz. Então o descanso em Deus é um descanso muito mais vivo do que propriamente um estado de dormência, percebem? Há uma diferença muito grande entre estar no estado de dormência e estar num estado de estou descansada, mas estou tão descansada em Deus que eu consigo estar super ativa, super alegre e ainda assim estar totalmente descansada em Deus. Ou então se calhar nem precisamos fazer absolutamente nada. Aliás, a sensação que nós temos quando nós despertamos para... começamos a ouvir literalmente o Espírito Santo e despertamos o nosso verdadeiro ser é eu posso fazer inúmeras coisas ou não fazer nada de todo, não interessa, é que eu sinto que não sou eu que estou a fazer. Algo em mim está a fazer por mim. Eu não tenho que fazer nada. É o Espírito Santo que faz por mim. Eu não tenho que me esforçar para nada. É o Espírito Santo que faz por mim. É para fazer isto, é para fazer aquilo, é para ir ali. Não sou eu que estou a fazer. Há algo em mim que faz por mim. E esse é o descanso que Deus nos dá quando nós entregamos a nossa vida totalmente para Ele. Eu não sinto que sou mais eu a fazer, não tenho que carregar mais um fardo às costas. É o meu pai que faz. Ele é que sabe o que é que eu tenho que fazer. Tens que ir para ali, já agora. Ou faz isto, ou faz aquilo. Olha, vai para aquele sítio, vai ser muito mais interessante. Vais explorar coisas maravilhosas. Uma coisa é certa, o plano de Deus é perfeito. Aliás, o plano dele é perfeito. E a confiança total nele é absurda. Quando nós despertamos para o nosso ser, a nossa confiança nele é total. Nem sequer precisamos ter confiança, nós simplesmente somos ele e ele somos nós, portanto, a confiança é inerente. Então, o mundo está muito cansado. Nós todos estamos cansados disto. Porque este mundo é a ideia do esgotamento. É a ideia de que o Filho de Deus é algo temporário, é algo que está destinado a morrer, é algo que vai acabar. E isso é uma grande ilusão, o Filho de Deus é eterno, então a ideia do esgotamento é apenas uma ilusão. Mas este mundo está programado para sempre nos esgotar, para sempre sentirmos que nós não vamos durar para sempre, que tudo aqui vai perder, vai-se cair, esvair, que vamos perder aqui uma série de coisas. Também sim, se é para perder tudo, mas vou prescindir já do mundo, e eu prefiro viver o meu ser eterno, e tudo o que vier a ir e vir daqui neste mundo, eu sei que é apenas ilusão, não é realidade. Então posso abrir os braços e aceitar tudo, como também deixar tudo ir, porque são apenas ilusões, são os nossos brinquedos que nós criamos, onde apego a, e às quais agora nós estamos a prescindir de. Então a nossa tarefa é a obra alegre de despertá-lo para o chamado daquele que fala por Deus. Porque o que nós vamos fazer quando nós ativamos o Espírito Santo em nós, estamos
literalmente entramos no processo de despertar o espiritual, é literalmente responder ao chamado de despertar o mundo. Então, na medida que eu desperto, eu vou ajudar a despertar o mundo, obviamente, porque essa é a função de qualquer extensão de Deus, é estender-se a si mesmo. Então, a criação de Deus tem que estender Deus, por natureza. E faz isso com alegria e satisfação. Aí está, não faz por obrigação, faz porque realmente sente o chamado para isso. Então, todos responderão ao chamado do Espírito Santo, ou a filiação não pode ser uma. Porque, de facto, para eu voltar a ser um com Deus, eu preciso de estar com todos. Eu não posso deixar um único filho de Deus fora. Toda a gente tem que fazer parte da libertação. Então eu não posso condenar um só ao irmão, não posso julgar um só ao irmão, ou estarei a condenar-me a mim e a culpar-me a mim mesmo. Então não há julgamento, acabou-se o julgamento. E nem faz sentido julgar quando nós estamos num estado de benevolência e de alegria, nem faz sentido isso, porque estamos tão felizes que a única coisa que a gente quer é estender essa felicidade ao outro, literalmente. E o outro somos nós, não há separação. Ok? É só a ilusão da separação que faz com que pareça que somos separados, mas não somos. Então, que melhor vocação poderia haver para qualquer parte do reino do que restaurá-lo à integração perfeita, capaz de fazê-lo íntegro? Que é isso que nós queremos, é restaurar a integridade do reino do céu e lembrar que todo o Filho de Deus é Filho de Deus, não é aquilo que o ego diz-nos, nós somos todos filhos de Deus. Então ouve apenas isto, através do Espírito Santo dentro de ti, e ensina aos teus irmãos a escutar assim como eu estou a ensinar-te. Então assim como Jesus passou a palavra, quem fizer o seu processo pouco a pouco e for despertando, que passe a palavra para o próximo, porque de facto há aqui muito para desfazer, ou pelo menos aparentemente parece, né? Na verdade a única coisa que há para desfazer é na nossa mente, é só connosco. O processo é para connosco. Mas pronto, cada um faça o processo por consigo mesmo. Então, quando és tentado pela voz errada, chama por mim para lembrar-te como curar, partilhando a minha decisão e fazendo com que ela seja mais forte. E à medida que partilhamos essa meta, aumentamos o seu poder para atrair toda a filiação e trazê-la de volta à unicidade que foi criada. Então, lembra-te que jugo significa união e fardo significa mensagem. Portanto, vamos reformular. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deste modo, vamos nos unir, pois a minha mensagem é luz. Então, o fardo é leve, porque já não o carregamos. Quem carrega por nós é o Espírito Santo. Ele faz tudo por nós. Ele faz muito mais por nós do que nós fazemos por ele. Na verdade, é mesmo assim. A troca parece injusta, mas é assim. É o quanto ele está disposto a... Não é? Ele disse, traz-me todo o teu fardo e eu te trarei uma vida leve, literalmente. Então, a união realmente vamos nos unir, então, de facto, porque a mensagem é a luz. A mensagem é liberta-te desse fardo para que tu possas ser a luz, possas ser a criança de Deus que veio cá para se alegrar e partilhar essa alegria com tudo e com todos. Ok? É maravilhoso, realmente. Muito bom. Quando tiveres aprendido como decidir com Deus, todas as decisões vêm a ser tão fáceis e tão certas como respirar. E é isto que esta foi a conclusão que eu cheguei. Atenção, houve um momento no meu despertar que eu disse, caramba, o ser tem que ser uma coisa muito simples, tem que ser tão simples de se viver quanto o respirar. Enquanto eu não sentir essa leveza de ser eu mesma e poder ser naturalmente ao ponto de ser tão fácil quanto respirar, eu ainda não despertei para o meu verdadeiro ser. E foi essa insanidade louca de procurar pelo meu verdadeiro ser que me fez, então, rasgar o véu do ego e voltar ao meu ser original, porque é isto. Eu ansiava tanto pelo meu ser verdadeiro quanto o respirar. Para mim tem que ser tão fácil ser quanto respirar. Se eu não tiver chegado a esse ponto é porque eu ainda não despertei, ainda estou a iludir-me, ainda não alcancei o estado de realização do meu ser verdadeiro. Porque realmente não há esforço e serás conduzido tão gentilmente como se estivesse a ser carregado por um calmo atalho no verão. É isso que acontece quando nós entregamos todo o nosso fardo a Deus. Nós sentimos como se todos os dias fossem um atalho de verão. Tudo é leve, tudo é suave, só tenho razões para agradecer. Todo o tempo eu estou com um sorriso na cara, quase. Né? Tipo, eu nem sei porque é que eu estou-me a rir ou porque é que eu estou feliz, mas
E a gratidão, que era um sentimento que há muito tempo eu tinha em falta para comigo. Eu não conseguia ser grata por nada, já estava tão farta deste mundo que eu não conseguia ser grata por absolutamente nada. É como se eu estivesse a tentar fingir que estou a agradecer por alguma coisa, mas não sentia grata por nada. Mas essa gratidão vem naturalmente quando nós voltamos ao nosso ser original. É como se esse ser automaticamente sentisse que ele é extremamente grato porque Deus o criou. E eu disse obrigada por me teres criado, gratidão por mostrares a leveza da vida, gratidão por mostrares quão maravilhoso eu sou, quão maravilhoso tu me criaste, quão maravilhoso é o ser que tu criaste, que eu sou. Não num estado de ego, mas num estado de inocência pura, literalmente uma inocência pura e absoluta, e é extraordinário. Aí vem o estado de gratidão. Portanto, se não se sentem gratos, agora sentem-se, na verdade, são muito ingratos, não se preocupem. É só limpar a culpa que o ego nos faz sentido, não nos sentimos gratos. Façam o caminho mais rápido, que é tipo, voltem ao vosso ser original, que a partir daí a gratidão, garanto-vos que é muito fácil de ser praticada, muito fácil mesmo. Portanto, agradecer ao nosso Pai por, naturalmente, é um estado de gratidão natural, não é preciso fazer esforço nenhum para isso. Até lá tudo é esforço, tudo parece esforço, com o estado de identificação com o ego tudo é um esforço. Então só a tua própria vontade parece fazer com que a decisão seja difícil. Porque, se nós estivermos divididos entre o ego e o Espírito Santo, é o que eu digo, é preciso experimentarmos muita dor com o Espírito, às vezes com o ego, para nós chegarmos a um ponto de realmente, na nossa experiência pessoal, chegarmos à conclusão que ele não tem mesmo nada para nos oferecer. É chegar àquele ponto de exaustão, de cansaço, é que eu digo, eu não quero mais esta voz a falar em mim porque eu já estou farta dela. Ela nunca me ofereceu nada de bom. E eu iludi-me inúmeras vezes, e aí é mesmo romper o véu, porque é a primeira decisão difícil, mas uma vez que eu tomo essa decisão a 100% a meu favor, já não há nada que me possa travar. Então o Espírito Santo não demorará a responder a toda e qualquer pergunta que tiveres a respeito do que fazer. Portanto, a partir do momento que nós estamos entregues totalmente ao Espírito Santo, não tem que saber o que é de fazer, é só perguntar, olha, o que é para fazer? E ele intuitivamente diz, é aqui, é ali, faz isto. Ele sabe, ele simplesmente sabe o nosso caminho, ele já tem o plano todo. Olha, estás a ver aquele mapa gigante de como é que a tua vida vai ser resolvida? Eu tenho, confia em mim. E não tens de fazer nada, é só confiar. Ok, é fantástico. Já não tenho aquela vozinha do ego a atrapalhar-me. Agora posso ouvir-te inteiramente e tu vais-me dizer o que é para fazer. E eu vou onde tiver que ir e estou onde tiver que estar. Só que estou sempre alegre, porque ele já me deu aquilo que eu queria, que era o meu ser. Então ele vai-te dizer e depois vai fazer por ti. E a coisa mais fantástica é que a gente nem vai sentir que estamos a fazer alguma coisa. Nós vamos com o corpo, mas nem sentimos que somos nós que estamos a fazer. Ele está a fazer por nós. Então, tu que estás cansado, e nós realmente ficamos muito cansados deste mundo, acharás que isso é mais repousante do que o sono. Porque de facto o ego gosta de pôr-nos muito no sono. Vai dormir, vai descansar, vai relaxar, vai à praia, não faças muita coisa, relaxa, estás cansado. E depois é assim que ele vai nos prendendo ao sonho, sempre pondo-nos a dormir, sempre pondo-nos naquela estado namastê, naquela paz que é uma paz podre. E eu não quis mais isso, eu tive mesmo que assumir que ele estava-me a pôr a dormir e eu não queria mais dormir. Eu revoltei-me, foi mesmo como um bebê que põe a dormir e eu digo assim, eu não quero mais dormir. Eu não quero mais ninar à tarde. Acabou o ninar à tarde. Acabou o ninar de vez. Eu quero acordar. E é preciso a criança de Deus revoltar-se contra essa voz que fala dentro de si, porque senão ela vai continuar a ninar o tempo inteiro. E nós não estamos aqui para ninar. Estamos aqui para despertar, não é? Para viver a nossa vida, para ser o nosso ser, não é? Então é isto. Então podes levar contigo a tua... Podes levar a tua culpa quando dormes, mas não podes trazê-la a isso, pois, porque aqui o objetivo é mesmo tirar toda a culpa que nós temos e nunca mais trazer de volta. Aliás, uma vez que entreguemos toda a culpa que nós sentimos ao Espírito Santo e dizer não tem culpa, eu sei que estou equivocada quanto ao que eu penso que eu sou, entregar toda a culpa, olha para esta culpa que eu estou a sentir sobre isto, olha esta culpa que eu estou a sentir sobre isto, entrega todas essas ilusões até não mais quereres isso, zero culpa, nós temos zero culpa. É só o ego que nos ilude com as ideias da culpa e não sei o que, nos prende lá no passado. O passado não existe. Que estupidez, não é? Então, depois aqui ele fala sobre a questão do deserto, que é, olha para o deserto, seco e improdutivo, exausto e sem alegria. Porque é isto que nós estamos a sentir que este mundo é. Ele é seco, não tem nada para nos oferecer, é exaustivo, é sem alegria.
não tem vida, não é? Quer dizer, nós podemos ver vida à nossa volta, na natureza e tudo, mas tudo aqui é impermanente. Eu não quero ver o impermanente, eu quero ver o que é eterno, o que é viver a eternidade em mim. Então, olhando para este deserto, que é seco e improdutivo, que compõe o teu pequeno reino, não é? Olha para essa desertificação toda que tu criaste, que tu pensas que é real. E reconhece a vida e a alegria que o amor traria a ele do lugar de onde vem e para onde retornaria contigo. Porque a partir do momento que nós assumimos então este despertar e despertamos com o Espírito Santo, este mundo de repente já não é visto como morto. Não vemos na forma, mas vemos ele como vida, como sendo. É uma mudança de percepção, literalmente. As coisas continuam a ser a mesma coisa, eu continuo a ver flores, eu continuo a ver matas, continuo a ver um teto, um chão, uma casa, continuo a ver as coisas todas, mas a sensação que eu tenho interior é completamente diferente. É vida. O que eu sinto é que tudo é vida, está tudo vivo. E há um fascínio por todas as coisas que na percepção do ego era impossível de ver, porque o ego está agarrado ao passado. O nosso ser verdadeiro não está agarrado ao passado, ele vê tudo como novo. Por isso é que dizia naquelas citações bíblicas de Jesus: tu serás um ser novo, no sentido de que tu verás tudo como sendo novo, tudo é renascido, tudo é vivo, tudo... E esse é um lugar de alegria e de amor, e é um lugar essa sensação que nós vamos ter é um lugar de onde viemos e é o lugar para onde nós retornaremos, de facto. Quando dá-se a iluminação total, nós retornamos então para a casa onde de facto nós sempre moramos, que é no próprio reino do céu, não é? Com o próprio Deus. A gente chama reino do céu, mas o reino do céu é o aqui e agora, não é? É estar aqui e agora na mente, não há nenhum deslocamento a nível físico, porque não existe o físico, o que existe é um estado de paz interior absoluto, literalmente. E é isso, nós queremos sair deste deserto, desta morte, desta vida, desta existência psicológica que mais sabe mais a morte do que outra coisa qualquer, para renascer em espírito, não é? Sair da carne para o espírito, a 100%. Literalmente me desvincular de uma identidade falsa para o verdadeiro ser. Então, aí está. O pensamento de Deus cerca o teu pequeno reino. Deus está aqui simplesmente à espera que nós abandonemos este pequeno reinado minúsculo, raquítico que nós criamos, esta prisão mental que nós criamos dentro de nós mesmos, aguardando na barreira que tu construíste para vir para dentro e brilhar sobre a terra estéril, porque este mundinho que nós criamos no nosso interior, ele é estéril, ele não é nada fértil. Nós tentamos ser criativos, mas não conseguimos, só reproduzimos cópias daquilo que já foi passado. Agora, o nosso ser verdadeiro, ele é extremamente criativo, ele é genuíno, ele é puro, ele é mesmo muito autêntico. E é esse ser que nós queremos restituir ou lembrar-nos de, né? Então, vê como a vida brota em toda a parte, porque de facto, em espírito vivo, nós sentimos que a vida brota por todos os sítios. E o deserto transforma-se num jardim. Todos aqueles passeios que eu fazia na natureza, ou todas aquelas caminhadas que eu fazia, mesmo no meio da cidade, que eu sentia que estava morta, que eu via para todas as coisas e parecia que nada tinha sentido. Tu olhar para aqui, tu olhar para o vazio, tudo, não sei, parece que falta sabor na vida. Isso tudo é reavivado, é como se de repente tudo ganhasse uma outra vida. Não interessa se eu estou na natureza, não interessa se eu estou no meio da cidade, não interessa se eu estou no meio de uma multidão, se eu estou sozinha. Há um reavivamento do espírito que é eterno, que está em todo o sítio e todo lugar, e é isso que eu sinto dentro de mim, esse espírito vivo, não é? E ele transforma tudo num jardim verde e profundo e tranquilo. Isto são metáforas, claro, porque de facto é isso que começamos a sentir, um encanto, um fascínio pela vida que é indescritível. E ele aí oferece descanso àqueles que perderam o seu caminho e vagam no pó, porque é isto que nós vivemos durante muito tempo, um vaguear no pó, e estamos cansados desse vaguear no pó. Dá-lhes um local de refúgio preparado pelo amor para eles, onde antes havia um deserto. Então, no lugar do nosso deserto, da nossa mente que nos esgotou até... A nossa mente, como quem diz, o ego, né? Que nos esgotou até não mais queremos viver, literalmente, é substituído por esse amor contínuo e esse amor transbordante que vê tudo como vivo, tudo é vida. E cada um a quem dás as boas-vindas trará amor consigo do céu para ti, porque tal como eu me vejo a mim, assim eu verei os outros. Então eu preciso primeiro avivar o ser em mim para poder ver os outros como vivos. Então eles entram um por um nesse lugar santo, mas não partirão como vieram, porque do cansaço que nós tínhamos desta vida, quando nós entramos no nosso verdadeiro ser, quando nós
penetramos na nossa verdadeira essência, aí nós percebemos que nós nunca estivemos sozinhos. Nós realmente saímos de um deserto completo para uma terra fértil. Então já não estamos mais sozinhos nisso. E o amor que trouxeram consigo ficará com eles, assim como ficará contigo. Porque esta é a coisa mais fantástica quando nós voltamos ao nosso verdadeiro ser. É que o amor estende-se para tudo e para todos. Então cada um de nós tem amor em abundância para dar. E ao dar estamos a receber. E ao receber é dar. Então o dar e receber é igual, porque o amor estende-se para sempre, ou seja, nada é perdido. Eu não sinto mais que eu estou a dar algo a alguém e estou a ficar vazia de alguma coisa. Antes, pelo contrário, eu estou cheia o tempo inteiro e então o meu irmão também está cheio o tempo inteiro. Então ninguém precisa roubar nada a ninguém, ninguém precisa de invejar nada de ninguém, ninguém precisa comparar nada com ninguém, porque o Espírito é tudo, e tudo é vida, e tudo é luz, e tudo é amor, e tudo é transborda, não é? Ninguém sente falta de absolutamente nada. Então, sob a sua beneficência, o teu pequeno jardim se expandirá e alcançará a todos os que têm sede da água viva. Temos sede do quê? Do nosso ser, né? Mas estão demasiado cansados para seguir adiante sozinhos. Então, para todo aquele que desperta em espírito, tem esta função de estender essa água viva para todos. É por isso que eu digo muitas vezes, e eu sinto literalmente que isto foi isso que aconteceu comigo. A palavra de Deus é uma palavra viva, não é uma palavra morta. Okay? Há uma grande diferença entre quem partilha a palavra viva e quem partilha a palavra morta. E aqueles que estão cansados desta jornada, aqueles que estão mortos, vão sentir a diferença de quem fala morto e quem fala a verdade. Quem fala sobre o ponto de vista do ego, né? Ainda está no limbo do ego, e quem realmente vive em verdade. Só quem vive em verdade consegue ressuscitar mortos. E foi isso que Jesus fazia. Só pela sua palavra muitos mortos foram ressuscitados. Muitos, se calhar, alcançaram até a iluminação sem nós sabermos, com a própria presença de Jesus. Então, para mim, por exemplo, no meu primeiro despertar, quem me ativou o primeiro despertar em mim foi a Cartul. Porquê? Porque ele tinha despertado espiritualmente falando. Ele tinha a palavra viva. Por isso é que a palavra viva dele me despertou. E daqui para a frente, só quem vive a palavra viva consegue ajudar outros a despertar. Aliás, é impossível nós despertarmos com uma palavra morta. Literalmente, é o que eu vos digo. Ou nós lemos alguma coisa com o Espírito Santo e por acaso até que nos calha, por exemplo, despertar só através da leitura ou um insight interior. Ou então, se nós despertarmos com alguém, tem que ser alguém que tenha a palavra viva, que realmente viva o Espírito em vida. Não é? É muito estranho dizer isto, mas vamos dizer assim, a vibração de quem está vivo é diferente da vibração de quem ainda está dormido. Pronto, é um bocado isto. Mas aí está, assim que fazemos esse processo de transição, nós percebemos que a vibração nem faz sentido. É tipo, ok, era só uma ilusão sobre mim mesma, o tempo inteiro eu estava a dormir e eu só tinha que acordar, era só isso, ok? E estamos todos a ajudar-nos uns aos outros nesse processo de despertar. Até engraçado. Então, maravilhoso outra vez a Jesus quando diz: aos teus olhos cansados eu trago a visão de um mundo diferente, tão novo, tão limpo e fresco, que esquecerás a dor e a tristeza que viste antes. Porque isto é a maravilha quando nós despertamos o nosso ser. É que nós olhamos para trás e o que está lá atrás não nos diz nada. Não diz nada. É como se de repente aquele estado de identificação com o ego... Ok? Então é possível ter um despertar instantâneo. Na verdade, o verdadeiro despertar ele é instantâneo, ok? Instantâneo como quem diz. Claro que depois há alguns momentos em que ainda tendemos a ir um bocadinho lá atrás, mas a tentação é mínima, é mínima, já começa a ser muito fraca mesmo. Há mesmo um momento de despertar verdadeiro, ele é feito ali num clique, ok? O verdadeiro despertar é num clique, não é uma coisa lenta, não é uma coisa que leva muitos anos. Não é preciso fazer isso. O próprio Jesus diz que é um instante, é um único instante em que tu pensavas que eras uma coisa e de repente quebraste essa brecha, ou essa brecha de separação entre ti e Deus desapareceu, e agora te lembraste, afinal não era aquilo, afinal sou outra coisa. Pronto, entretanto, né, essa é uma visão que tens que partilhar com todas as pessoas que vês, pois de outro modo não a contemplarás. Por isso é que eu estou a partilhar. Se eu quero viver isto, eu tenho que partilhar com vocês. Não vou viver isto. Quanto mais eu partilho, mais eu vivo. Então, ótimo! Estamos mesmo naquele estado perfeito, que é dar, é receber. Então, eu estou-vos a dar para eu receber. E isto não é nada egoísta, antes pelo contrário, estamos a ser genuínos na nossa forma de ser e de estar. Então, dar essa dádiva é a forma de fazê-la tua. Perfeitamente. E Deus determinou em benignidade amorosa que ela fosse tua.
Então já é minha, e é por isso que eu estou-vos a dar a vocês, porque eu nunca vou perder. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Na verdade, eu continuo a ter sempre, porque ela é eterna. Então, se ela é eterna, ela nunca se perde, nunca nasce, nunca morre. É contínua. É uma coisa maravilhosa. É mesmo muito bonito, é mesmo maravilhoso. Ai, e é tão engraçado. Então, olha, pensa na beleza que verás tu, que caminhas com Ele. Porque ele já está cá, estamos esquecidos dele, temos é que nos lembrar que ele já está cá. E pensa como tu e o teu irmão parecereis belos, sim, como é que tu e o teu irmão parecerão belos um para o outro. Porque já não vamos ver mais a busca do corpo, vamos ver a essência, e a essência é a alegria de Deus, é a felicidade de Deus. Então, como estarão felizes por estarem juntos após uma jornada tão longa e tão solitária, na qual cada um caminha sozinho. Porque é isto, nós somos caminhantes solitários. Até a nossa jornada, até o nosso despertar completo, parece muito solitário. Mesmo que eu, por exemplo, esteja a partilhar isto com vocês ainda vão sentir que esse caminho é solitário para com vocês mesmos. Mas quando o despertar se der, aí é como se de repente nós voltássemos a reencontrar e dizer: "Ai, eu já não te vi há tanto tempo! O novo ser está cá, nós somos o mesmo ser, sempre, o tempo inteiro estivemos cá, sempre estivemos juntos, nunca estivemos separados." Então há uma mudança de consciência tremenda mesmo, é mesmo um salto quântico entre aquilo que é a ilusão e aquilo que é a realidade, literalmente. É mesmo assim. Então os portões do céu agora estão abertos para ti e irás abri-los agora para os pesarosos, porque estamos todos cansados do nosso fardo, não é? E houve quem me ajudasse de alguma forma no meu caminho para tirar esse fardo, e como há quem tenha-me ajudado, também eu estou a ajudar, não é? E ninguém que contemple Cristo em ti deixará de regozijar-se, porque quando nós conseguimos reconhecer a face de Cristo em alguém, automaticamente também estamos a reconhecer em nós mesmos, e aí não há comparações, a face de Cristo é igual para todos, somos todos crianças felizes e alegres de Deus, apenas com uma amnésia muito gigante. Batemos com a cabeça e esquecemos quem somos, é só isso. Como é belo o que viste além do véu, e trarás para iluminar os olhos cansados daqueles que agora estão exaustos como tu já estiveste uma vez. Como ficarão agradecidos ao ver-te chegar entre eles, oferecendo-lhes o perdão de Cristo para dissipar a sua fé no pecado. Porque o pecado é só isto, eu penso que eu sou separado de Deus e eu não sou merecedor dele. Tira essas ideias equivocadas, tira essas nuvens todas, tira quaisquer sentimentos de culpa, mágoa, qualquer coisa que esteja a aprender no passado, para tirar. Tira a fé no pecado, põe a fé no teu ser. E o teu ser vai-te mostrar que de facto nem há nada para ser desfeito, não há nada para ser perdoado. Tudo já é perfeito no nosso verdadeiro ser. Então, de facto, nós pagamos muito caro pelas nossas ilusões. E nada daquilo que nós pagamos nos trouxe paz. E é verdade, nós pagamos muito caro pelas nossas ilusões e nada nos trouxe verdadeira paz. Então, não estás contente que o céu não possa ser sacrificado e nenhum sacrifício possa ser pedido a ti? Porque a entrega a Deus não pede sacrifício absolutamente nenhum. Não pede que tu faças esforço absolutamente nenhum. É só rende-te por completo. Rende as ilusões. Já estás por demais desgastado com tudo aquilo que acreditaste que este mundo te podia oferecer, certo? Então, entrega. Não vale a pena carregar mais esse fardo. Não existe nenhum obstáculo que possas colocar diante da nossa união, pois no teu relacionamento santo eu já estou presente. Então, mais uma vez, é Cristo dizer que o nosso relacionamento santo com o Espírito Santo, com o Cristo, ele já está presente. Não há nenhum obstáculo que nós possamos colocar diante dele, embora nós acreditemos que sim, ok? É apenas uma ilusão. De facto, nesse relacionamento é inquebrável. Se aparentemente quebrou, é só porque nós estamos identificados com o ego. Deixamos de identificar-nos com ele e de repente percebemos que esse relacionamento jamais poderia ser rompido, porque nós somos seres inseparáveis. Nós somos um único ser, um único espírito puro. Como é que a gente podia alguma vez romper um relacionamento se na verdade nós somos um só? Então nós superaremos juntos todos os obstáculos, pois nós nos encontramos do lado de dentro da porta e não do lado de fora. Porque aí já no despertar é como se de repente já estamos mesmo no próprio reino, já estamos assentes naquilo que foi sempre a nossa casa. Então, como é facilmente aberta a porta do lado de dentro, dando a passagem à paz para abençoar o mundo cansado. E aí está.
quem entra dentro de si mesmo, quem atravessa o buraco da agulha de voltar a si mesmo na totalidade, atenção, como Jesus, né? Ele é um exemplo exímio disso, quem entra na totalidade do reino, ele recebe incansavelmente tudo e todos que vierem cansados do mundo ilusório. Aí está, vivemos muitas ilusões de nós mesmos, muitos sentimentos, muitos conflitos, muitas guerras, muitas batalhas inúteis e fúteis, e estamos cansados dessas batalhas. Mas quem vive em água viva, quem está em água viva, receberá de braços abertos todo e qualquer que esteja cansado do seu caminho, e mostrará que de facto a vida é simples. Então, será que pode ser difícil para nós ultrapassarmos as barreiras juntos, se tu já te uniste ao que é sem limites? Pronto. Aqui é já afirmar o compromisso de que nós já nos unimos àquilo que é ilimitado em nós. E aquilo que é ilimitado em nós dá-nos fonte infinita de energia. A gente chama de energia, mas é uma fonte inesgotável de ser, né? De sermos nós. De alegria contínua, de felicidade contínua. E é uma travessia que eu não posso dizer que seja fácil, eu bem sei o quão árduo foi e tem sido, quer dizer, agora já ficou bem mais significativamente leve, é mesmo assim, já está mesmo naquele ponto de brandura, mas foram tempestades bem árduas, bem complicadas. E pronto, é claro que depois com esta luta toda cansa, né? Cansa muito. E é importante chegarmos a esse ponto de canseira, porque é nessa canseira que nós desistimos do mundo. Só nesse ponto de exaustão é que desistimos de facto do mundo. E dizemos, ok, não há mais nada aqui que eu queira. O mundo não tem nada para me oferecer. Não há nada aqui que eu possa desejar mais do que a minha própria salvação. O próprio Deus em mim. O meu próprio ser. Aí, quando prescindimos de todas as atividades que nós fazemos, de todas as coisas que obtivemos, do nosso próprio estado de identidade com o ego, né? Nosso estado de identificação com o ego, todos os títulos, tudo o que quer que nós tenhamos conquistado aparentemente neste mundo que é feito de castelos de areia, quando há esse prescindir por completo, aí há a possibilidade da redenção total e da salvação e de ser restituída a nossa consciência original do nosso ser. E quando ouvimos essa voz, que é uma voz tão serena, que nos dá plena confiança, que nos dá uma certeza indescritível, aí sim podemos finalmente começar a descansar em Deus. De facto, é isso que acontece. Então eu vou ler aqui antes de acabarmos a nossa live, que ela já vai longa, já são quase 1h30 de live. Antes de mais, agradeço por todos aqueles que estiveram aí desse lado presentes a ouvirem estes momentos inspirados. São momentos de inspiração, não é? Vá lá, inspiramos, somos inspirados pelo Espírito Santo. Gratidão, que é sempre tu que orientas este caminho todo por nós. Eu vou então partilhar com vocês em espécie de oração, né? Numa forma de oração, a lição 109 do Curso em Milagres, que diz: eu descanso em Deus, porque de facto é isso que nós estamos a precisar. Desta luta contínua neste mundo tão exaustivo. Precisamos mesmo de descansar em Deus, estamos mesmo a precisar disso. Então, pedimos descanso hoje e uma quietude inabalada pelas aparências do mundo. Pedimos paz e serenidade em meio a todo o tumulto que nasce de sonhos em conflito. Pedimos segurança e felicidade, embora pareçamos olhar para o perigo e o pesar. E temos o pensamento que responderá ao nosso pedido com o que estamos a pedir. Eu descanso em Deus. Esse pensamento te trará o descanso e a quietude, a paz e a calma, a segurança e a felicidade que buscas. Eu descanso em Deus. Esse pensamento tem o poder de despertar a verdade adormecida em ti, cuja visão vê além das aparências. Essa mesma verdade em todos e em tudo o que existe. Eis aqui o fim do sofrimento para o mundo todo, para todos os que jamais vieram ou que ainda virão para passar algum tempo aqui.
Eis aqui o pensamento em que o Filho de Deus nasce de novo para reconhecer a si mesmo. Eu descanso em Deus. Completamente imperturbável, esse pensamento te carregará através das tempestades e da discórdia, além da miséria e da dor, além da perda e da morte e mais adiante em direção à certeza de Deus. Não há sofrimento que Ele não possa curar. Não há problema que Ele não possa resolver. Não há nenhuma aparência que não se volte para a verdade diante dos teus olhos, pois tu és aquele que descansa em Deus. Esse é o dia da paz. Descansas em Deus e enquanto o mundo é dilacerado por ventos de ódio, o teu descanso permanece completamente imperturbado. O teu descanso é o da verdade. As aparências não podem interferir em ti. Chamas a todos para que se unam a ti no teu descanso e todos ouvirão e virão a ti, pois descansas em Deus. Eles não ouvirão outra voz senão a tua, porque deste a tua voz a Deus e agora descansas nele e deixa-o falar através de ti. Nele não tens cuidados nem preocupações, não tens fardos, ansiedade ou dor, medo do futuro ou arrependimentos passados. Descansas na intemporalidade enquanto o tempo passa sem deixar o seu toque sobre ti, pois o teu descanso nunca pode mudar de modo algum. Hoje descansas e, ao fechares os olhos, afunda na serenidade. Deixa que estes períodos de descanso e pausa reassegurem à tua mente que todas as tuas fantasias frenéticas não passavam de sonhos febris que se foram. Deixa a tua mente ficar serena e aceitar com gratidão a sua cura. Nenhum sonho amedrontador virá agora que descansas em paz, em Deus. Reserva tempo hoje para passar dos sonhos à paz. E é com este pedacinho de lição final que nos lembramos que podemos fazer uma escolha neste momento. E essa escolha tem que ser inteiramente a favor do nosso verdadeiro ser. Descansar em Deus não é complicado. Aqui a questão é decidir inteiramente a nosso favor para poder descansar realmente nesse Deus maravilhoso que tudo nos dá e tudo nos provê. Com Deus nada falta, literalmente nada está em falta. Agora é preciso remover os bloqueios ao próprio Deus, não é? Que é esse medo que ainda temos de olhar para Ele. Não é preciso ter vergonha, não é preciso ter medo. Ele não está a julgar nada. Somos nós que nos julgamos a nós o tempo inteiro. Loucura e esquizofrenia total. Ninguém nos está a julgar, somos nós que estamos a julgar-nos a nós o tempo inteiro, não é? Somos nós que estamos a fazer todo o filme para nós mesmos o tempo inteiro. Então, olha, quando nos cansarmos demasiado desses filmes, aí vamos começar a largar a rodos tudo isso, não é? Então, está na altura de decidirmos a nosso favor. Está na altura de descansar em Deus, é ou não é? Já chega. Já chega mesmo. E sim, fechamos então esta nossa live. Quero agradecer por estarem aí a ouvir aí estas palavrinhas, este pequeno momento em que paramos com a nossa canseira do nosso dia-a-dia, paramos de ouvir o mundo exterior para começar a escutar o nosso mundo interior, não é? Onde de facto está tudo, onde está Deus, onde tu estás. Tão bom que é, né? Saber que não há nada em falta, está tudo aqui. Está tudo aqui. É isso. Gratidão pela vossa presença. Tenham uma bela noite e
Bom descanso em Deus. Obrigada, querida. Obrigada pelas vossas partilhas. De verdade também, porque o facto de estarem aqui significa que vocês querem lembrar-se que vocês já são essa verdade, não é? Grata, 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 queridos e queridas. Boa noite.